Pais celestiais, amados verdadeiros pais, agradecemos assim a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, Pai. Falta tão pouco para nós finalizarmos esse ano de 2020, Pai. Um ano onde nós tivemos a vitória da Visão 2020, iniciamos uma nova providência de 7 anos, Pai, até 2027. Estamos aí, Pai, recebendo fortuna celeste através de nosso novo líder, o Reverendo Kim, Pai. Palavras preciosas Ele tem nos transmitido muita energia, muita vitalidade para que nós possamos continuar na linha de frente, auxiliando, Pai, e dando suporte para a nossa verdadeira mãe. Que nós venhamos a ter o mesmo desespero, a mesma ansiedade da nossa verdadeira mãe, para realmente realizar o Teu ideal, para realmente cumprir aquilo que ela prometeu para o verdadeiro Pai. Que nós, Pai, possamos realmente mobilizar 1/3 da população mundial, Pai, para que venham conhecer os verdadeiros pais, para que venham conhecer o plano original de Ti, Pai. Neste dia de hoje, que realmente o Senhor possa transmitir para cada um de nós o Teu coração, através do Teu Filho, Pai, nosso missionário José Marcílio, e que realmente, Pai, essas palavras possam transbordar em nossos corações, e ao transbordar em nossos corações, nós venhamos a ter o desejo constante de praticá-las, Pai, de substancializá-las como famílias abençoadas e membros da comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Realmente agradecemos, Pai, por estarmos recebendo a Tua palavra diretamente e que nós venhamos realmente, Pai, estarmos vivos e nos tornarmos filhos e filhas de piedade filial perante o Teu altar. Lhe agradeço por tudo, Pai. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, Anderson Costa, uma família abençoada central. Ádio. Vamos receber o Senhor Marcílio com a calorosa salva de palmas. Boa noite a todos. Vamos nos sentar. Olá, tudo bem? Tudo bem, irmãos? Tudo! Agora eu vi. Já tinha 2 semanas, né, que eu não compareci aqui. Acho que 2 semanas, né? Estou muito agradecido pela presença de todos vocês. É muito gratificante chegar aqui e ter irmãos. Mesmo que agora a gente está em grupo reduzido, né, por causa do nosso número de pessoas, né? Não podemos botar muita gente junto, né? Mas agradeço a presença de todos. Também nós estamos gravando o sermão para nós transmitir para os outros irmãos que também não podem comparecer conosco aqui. Então é muito gratificante estar aqui. E também, né, nessa semana a gente foi muito agraciado, né? Basicamente 2 semanas, porque nós tivemos seminário com o Reverendo Kingdom e esse seminário foi muito bom, né? Palavras muito preciosas que a gente não ouvia fazia muito tempo, explicando realmente como a gente deve conduzir a nossa vida, né, para realmente nos tornar um casal Chombo, né, uma família Chombo, o Messias Tribal Celestial. Creio que todos vocês, os que assistiram ao seminário, hoje aqui nós temos muitos jovens e alguns já têm, está preparando também, né, para a bênção. Outros já são um casal abençoado há muito tempo. Mas o seminário, né, basicamente foi para a gente entender basicamente como seria para nos tornar um casal Chombo. Então, esses dias foi precioso para todos nós. Eu vi que no Brasil nós tivemos cerca de até 3.000 visualizações em alguns vídeos. Então, acho que todas as famílias puderam participar disso. Aqui nós não tivemos,
o controle de quantas pessoas participaram, mas eu creio que todos os irmãos puderam participar porque foi através do YouTube. E alguns puderam participar através do Zoom também. Então, nessa noite, né, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras também, as palavras dos verdadeiros pais. Basicamente para nós, né, que é os membros antigos, nós no caminho para receber a bênção, todos nós tínhamos esperança quando recebêssemos a bênção, nos tornaríamos pessoas perfeitas, né? Eu lembro quando eu era criança, havia um pastor aqui, um dos primeiros pastores, né, que para nós aqui ele era uma pessoa perfeita, né? Parecia uma pessoa muito pura. E eu tinha a ideia, né, de que eu queria me tornar tão puro quanto ele, né? E a gente ouvia muitas histórias de quando a gente recebesse a bênção, até os animais poderiam sentar no nosso braço, parte do nosso corpo, né? De tão pureza que a gente imaginava. Então, o casal Chombo, o casal que restaura basicamente 430 famílias, tem a oportunidade de eliminar 430 naturezas decaídas, porque quando você ama uma pessoa, basicamente você deve eliminar pelo menos a natureza decaída quando você está se relacionando com as pessoas. Então, eu pensando dessa maneira sobre quando eu era criança, né? E lembrando também que eu tinha a ideia de me tornar um pastor, né? Assim, como aquele pastor que eu via. Mas geralmente quando você se torna uma pessoa líder, basicamente quando você se torna líder pelo menos da casa, você é a pessoa que tem mais responsabilidade, né, para cuidar das coisas. Então, para se tornar um pastor, você tem que se tornar pelo menos líder da igreja e tem que cuidar das coisas da igreja. Então a família Chombo é basicamente isso. A família Chombo tem que cuidar de outras famílias, que seria no mínimo 430. Ou não, o mínimo é 43, né? 10% de 430 é 43. Então, dentro de casa também a gente tem que ser responsável pelos nossos filhos e pela nossa família. Então, quando eu era solteiro, eu poderia sair, ir para outro lugar a hora que eu quisesse. Eu poderia ir para São Paulo e tudo mais, eu trabalhava, tinha dinheiro. Mas já como uma família abençoada, você não pode tomar esse tipo de decisão. Você deve fazer tudo centralizado junto com a família. Então, as famílias Chombo, que devem cuidar de outras famílias, basicamente ele não irá fazer o que ele quer. As famílias abençoadas, as famílias de Chombo, deverão prestar conta para a comunidade que ele está servindo, né? Eu estou falando dessa maneira e os jovens devem estar pensando, né, que esse não é um assunto muito interessante. Mas porque a preparação nossa é para chegar realmente nesse nível, né, de se tornar uma família Chombo. E durante esse ano de 2020, que desde 2013 tinha a visão 2020, né, e durante esse ano de 2020 aconteceu coisas que basicamente parece que não tinha acontecido tudo isso durante os 7 anos. No ano de 2020 ocorreu tanta coisa, tanta briga, tanta confusão no mundo, tantas coisas ocorreram que basicamente as pessoas ficaram confusas e não sabiam que direção tomar. Então, quando surgiu o Covid-19, né, foi o ano passado no final, mas no ano de 2020 causou muita confusão. Então, muitas pessoas não sabiam para onde seguir, né? Será que eu vou morrer? Será que se eu sair da casa eu irei pegar esse Covid e essa doença vai me matar? Então, o ano de 2020 foi um ano de muita confusão. Por quê? Porque realmente as pessoas deveriam cumprir a responsabilidade e até o ano de 2020 a gente deveria restaurar pelo menos uma nação para os verdadeiros pais. Olhando o informativo semanal, vocês podem ver que a verdadeira mãe derramou muitas lágrimas quando ela estava falando nos Estados Unidos, né? Então, ela ainda pediu, né, que as pessoas deveriam perdoar os líderes políticos daquele país e se unissem. Então, basicamente, sempre na palavra de Deus está falando que a gente tem que ter unidade, né? Quando a gente tem unidade, as coisas se resolvem muito mais facilmente. E quando se está brigando, as coisas tendem a piorar. Então, a verdadeira mãe derramou lágrimas, dizendo, né, que os Estados Unidos deveriam assumir aquela posição.
E esse ano de 2020, as famílias abençoadas também deveriam assumir a mesma posição, né, para restaurar uma nação para os verdadeiros pais. E a gente imaginando assim, quão precioso seria, né, a gente viver junto com os verdadeiros pais. No tempo de Jesus, aquelas pessoas que viviam junto com ele, Pedro, Tiago, Matias, eles não imaginavam que aquele era o melhor tempo da vida deles. Eles até acreditavam em Jesus, mas aquele tempo foi um tempo mais precioso da história que as pessoas não entenderam. E agora nós estamos vivendo junto com a verdadeira mãe aqui na Terra. Então muitos de nós não imaginam como esse tempo é precioso e que ele não vai retornar nunca mais. Quando eu era pequeno e eu via sobre o verdadeiro pai, eu sempre pensava, né, que eu queria ir diante do verdadeiro pai para servir ele realmente. Mas se passou cerca de 25 anos desde que eu entendi as coisas, e o verdadeiro pai já foi para o mundo espiritual. E a gente não consegue mais voltar àquele tempo. Mesmo que você chore e derrame lágrimas, e você tenta se esforçar, o tempo com o verdadeiro pai nunca vai voltar, jamais. Então, por isso que esse tempo é tão precioso. E agora nós temos basicamente cerca de 15 dias, né? Não, menos. Nós estamos no dia 18 hoje, né? Então nós temos 12 dias para terminar o ano de 2020. Pelo calendário celeste, até fevereiro, ainda falta um pouco de tempo para terminar o ano celestial, mas o ano de 2020 já está terminando. Então, será que nós teremos um bom relatório para nós, na conclusão desse ano de 2020? Será o que a gente vai poder ofertar para os verdadeiros pais, né, depois que terminar esse ano? Então, essa é a pergunta, né, que eu me fiz, né, durante esse tempo. O que foi que o fruto do meu trabalho do ano de 2020, o que foi que eu consegui realizar? E ainda, né, falando desse ano de 2020, a verdadeira mãe tão preocupada, ela mandou o nosso líder, mudou a missão, né? Saiu o reverendo Samson Kim e mandou um outro líder, né? Mais preparado, não mais preparado, mas melhor preparado para o que nós necessitávamos. E o que foi que ele decidiu? Logo que ele chegou no Brasil, que 700 famílias deveriam se tornar casais Chombo. 700 famílias do Brasil deveriam se registrar no Chombo. E durante o ano passado a gente lutou muito, né, para realizar as bênçãos e fazer libertação. E agora o reverendo Kim, ele continua falando do mesmo assunto. Então nós devemos imaginar a nossa responsabilidade, que deve ser se tornar também um casal Chombo. E só tem como a gente realizar isso, fazendo libertação de antepassados e o que mais? E benção, né? Tem que abençoar 430 casais. E esse é um trabalho que a gente deve realizar. Mas aí você fala assim, não, mas eu sou solteiro, eu ainda nem recebi a bênção. Então, não tem como eu realizar isso. Mas tem que receber a bênção, né? Ou então ajudar os seus pais para que eles possam se tornar um casal de Chombo. Qual seria a coisa mais gratificante, né, que a gente poderia ter em vida? O que vocês imaginam? A gente poderia imaginar o maior sonho que a gente poderia realizar em vida é o quê? Bênção na terra? Ela falou bênção na terra, Johanna. O que vocês acham? Outra pessoa? Receber a bênção na terra, né, é muito importante, né? Realizar o reino dos céus na terra. Sim, isso. Mas tem uma coisa, né, que todo ser humano, né, ele sente muito gratificado. Que quando ele realiza, também ele sente muita gratidão dentro dele. E está também na Bíblia. Né? É servir os pais, né? Se a gente não servir aos pais, depois que os pais foram embora, então você tenta servir aos pais, mas não consegue. Então, o sonho da verdadeira mãe é que todas as famílias abençoadas possam se registrar no Chombo. Então, se nós não conseguimos realizar isso, né, mesmo depois que a verdadeira mãe for para o mundo espiritual, e aí a gente tenta realizar, mas não serviu ela enquanto estava na Terra. Por isso que a gente deve pensar, realmente refletir sobre a nossa vida
o nosso posto na terra, né, que nós estamos vivendo junto com os nossos pais. A gente tem pais físicos, né? E eu sempre tento servir a minha mãe, né? Quando ela, de alguma forma. Mas, e servir a Deus seria a maior bênção que a gente poderia ter. Então, por isso que, enquanto nós temos os verdadeiros pais substancial na terra, vivendo junto com eles, é o tempo mais precioso. Então, não devemos esquecer isso jamais. Mesmo que a gente tenha muitas necessidades diárias, né? Todo dia a gente tem que realizar alguma coisa. A gente tem que dormir, comer, acordar, ir para a escola, outros têm que trabalhar. Outros já são aposentados, né? Não precisa mais trabalhar, né? Mas a necessidade que a gente não sente em nossa vida é de servir a Deus. Isso é uma coisa que a gente não sente necessidade. Então, quando a gente passa mais ou menos uma meia hora sem pegar no celular, você pensa assim, puxa, será que o meu celular sumiu? É verdade ou é mentira isso? É verdade? Ou eu estou falando mentira? Mas servir a Deus, geralmente a gente não sente muita necessidade, né? Mas é a coisa que é mais gratificante em nossa vida. Eu vou ler um pouquinho as palavras dos verdadeiros pais também, né? Que faz parte do nosso sermão, né? Durante a tua vida na terra, o teu espírito alto registra toda a ação e movimento sem exceção, mantendo a lei do céu em mente como padrão. Então, o nosso espírito está gravado todas tudo que a gente faz. Quando a gente for para o mundo espiritual, aquilo todo mundo vai ter acesso, né? Geralmente o celular da minha esposa tem uma senha que só ela entra. Mas no nosso espírito, no mundo espiritual, todo mundo vai ter acesso àquela senha, né? Poderá acessar o que está registrado. Consequentemente, entrarás no mundo espiritual, ou no mundo dos espíritos, na forma do teu espírito, que registrou a tua vida na terra, com total exatidão. O teu espírito mostrará claramente se levaste uma vida saudável ao amadurecer em bondade, ou um verme, uma vida podre de pecado. Então, né, quando chegar no mundo espiritual, né, então vai tudo estar decidido, né, se foi em amor e serviço, ou se realmente a gente levou a vida centralizada no egoísmo, centralizada no pecado. Por isso que quando a gente não vê, então você não sente falta. Mas depois que você está vendo, aí você sente que aquilo é muito necessário. Então, se não existisse o Facebook, ninguém sentiria a necessidade dele, ou o WhatsApp. E às vezes a gente gasta muito tempo utilizando o Facebook ou o WhatsApp, né, com conversa. Mas viver para o outro uma vida de bondade, geralmente a gente não sente muito necessidade disso. O que isso significa é que Deus não te julgará, tu serás teu próprio juiz. Se tiver ciente desta espantosa regra do céu, passará sua vida na terra em egoísmo e imoralidade, sucumbindo às tentações de Satanás em busca nada mais além de prazer? Então, né, se a gente souber realmente, se a gente tiver experiência do mundo espiritual, será que a gente vai gastar todo o tempo nosso na terra sucumbindo os desejos que Satanás nos coloca no dia a dia? Com certeza a resposta será não. A gente não vai gastar o nosso tempo dessa forma. Não o farás. Abster-se de ferir e cicatrizar o teu corpo espiritual, mesmo com o risco da tua vida terrena. Por favor, tenha essa verdade em mente. Os seus pensamentos, palavras e feitos, em cada momento determina se está ligado ao céu ou ao inferno. Então, é nossa vida, né, que está decidindo tudo. Então, se a gente vai se tornar um casal de Chombo, Messias Tribal Celestial, tudo vai ser determinado pelo que a gente faz. Então, se a gente vai nos tornar uma pessoa que é digna de entrar no reino do céu, tudo vai estar decidido o que a gente está fazendo na terra. Então, devemos nos abster do quê? Do que a gente tem que se abster?
das coisas que a gente gasta muito tempo, né? Se tem uma coisa que eu gasto muito tempo, eu devo me abster disso. Tem uma coisa, né, que eu consegui me abster, que era de futebol, né? Eu era uma pessoa que gostava muito de futebol, jogar, assistir qualquer coisa. Então, essa é uma coisa que eu gastava muito tempo da minha vida. Imagine você passar 4 horas jogando bola, né, sem parar, e você não se sentir cansado. Era uma coisa que estava gastando muito tempo, era um vício. Também jogos de computador, jogos de videogame. Eu tinha 2 sobrinhos, né, que eles eram malucos por videogame, só que eram crianças, né? E eles gastavam horas e horas, 10, 15, 20 horas naquele negócio. E tem jovens, né, que eu conheço, né, que eles podem passar a noite toda, né, jogando, né? Mas eles não sentem sono. Agora, se você coloca a pessoa da meia-noite às 4 da manhã para fazer oração, ela naturalmente já capota, né? O sono vem muito fortemente. E por que isso? O que vocês acham? Quando você começa a fazer oração, os maus espíritos montam em cima de você, né? Então, no jogo não, o jogo ele está ali, ó, totalmente se divertindo junto com você. Mas quando você determina a se separar de Satanás, se separar das coisas do mundo, então naturalmente Satanás vai fazer com que você continue apegado a ele. Ele não vai soltar a gente facilmente. Então é uma coisa interessante. Eu estava assistindo um vídeo no celular, né? Não tinha sono nenhum. Isso faltava 5 para as 8, que aí ia começar o seminário. Quando comecei o seminário, aí já veio abrindo a boca, já vi um monte de coisa. Na hora que você está assistindo uma coisa interessante que você gosta, você não sente sono nenhum. Mas assim que começa você separar de Satanás, tem um peso espiritual enorme em cima de você. Você vai fazer oração de 40 minutos, não é muito tempo. Você assiste um filme durante 2 horas e você não sente sono. Mas daí você começa a fazer oração de 40 minutos, que é bem menos tempo. É 1/3, né, de um filme que dura 2 horas. E você sente um sono tremendo, não tem palavra nenhuma para falar durante a oração. E interessante, né? Quando a gente está conversando um assunto muito importante, muito interessante, eu e o Anderson, começa a falar de filme, de futebol. A gente conversa aí durante 2 horas e não falta assunto. Aí você fala assim, vamos fazer 12 minutos de oração, aí não tem assunto nenhum para falar. Então os maus espíritos nunca deixam a gente se separar realmente. Então o tema do meu sermão, mais uma vez, é Messias Tribal Celestial. Todo ser humano, né, não importa quem seja, né, deve se tornar um Messias Tribal Celestial. Isso só vai ocorrer como? O Messias Tribal Celestial ele já nasce pronto? O que vocês acham? A verdadeira mãe ela já nasceu pronta. O reverendo Kingdom 1 ele também já nasceu pronto, com toda a capacidade. O que vocês acham? Então, né, o Messias Tribal é aquela pessoa que assume a responsabilidade. Acho que vocês já viram, né? Quando o verdadeiro pai ele recebeu a missão, ele falou, não, eu não posso fazer esse caminho não. E ele, somente na 3ª vez, aí que ele decidiu seguir aquele caminho. E por que ele estava relutante em aceitar o caminho do Messias mesmo, quando ele recebeu a missão? O que vocês acham? É muito pesado. É pesado, seu irmão? Então, o Messias Tribal Celestial também não vai ser um caminho muito leve, né? Que você dedica só 10 minutos por dia. Eu vou dedicar para o Messias Tribal Celestial e eu vou ser vitorioso. Realmente não vai ocorrer dessa maneira. O Messias Tribal é aquela pessoa que tem que carregar o maior peso. O peso de todo mundo satânico, né? De todo mundo de fora vai vir sobre vocês. Imagine carregar 40 famílias nas suas costas. Então o peso vai ser grande, né? O Messias Tribal ele é a pessoa que assume mais responsabilidade. Aqui eu peguei esse slide do presidente Coit no domingo, né? Achei bem interessante, né? Só foi 3. Quando Deus criou a humanidade e todas as coisas,
Ele criou por fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Nós também, como objeto de Deus, devemos ter fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta para Deus. Então, Deus, né, para criar, ele também teve que ter fé absoluta naquilo. Então, ele não sabia, né, qual era o resultado que ia ter, mas ele teve fé absoluta. Também teve amor absoluto. Se você não investir amor, geralmente as coisas não prosperarão. Então, eu vejo, né, tem uma senhora, né, que ela começou aqui o grupo dos jovens por ela mesma, né, e ela tinha muita esperança, né, que aquilo ia dar certo. Então, quando você começa a fazer alguma coisa, que você tem fé que aquilo vai dar certo, com certeza Deus vai abençoar, porque ele vê o mesmo sentimento que ele teve quando foi criar o ser humano. Então, nós também, né, para conduzir um home group, eu tenho falado desse assunto, né? Para criar um home group você tem que ter o quê? É absoluta, né? E agora mais uma coisa, né? Vocês já ouviram, né, do presidente Coach? Ele está ganhando Kingdom. Cada família abençoada tem que ter um home group. Não é que a gente vai chamar outras famílias para fazer parte conosco, né? Mas toda família abençoada, cada casal abençoado deve ter o seu próprio home group. Então, a época em que as famílias se juntavam, essa época passou, né? Agora foi uma época de treinamento. Cada um de nós deveríamos nos treinar durante aquele período. Foi um período de mais ou menos 10 anos, eu acho. Mais de 10 anos. E agora cada família abençoada tem que ter seu próprio home group. Isso tem que ter fé. Para você começar alguma coisa, você começa primeiro por fé. Depois você dedica amor. E depois você vai obedecer aquilo por um longo período. Home group, geralmente, a gente não vai conseguir vitória de hora para outra. Mas quando você dedica realmente tempo para cuidar das pessoas, então aquilo vai prosperar. E mesmo que fique só a sua família e você, depois de um tempo, você pensa assim, não é muito interessante e você acaba morrendo junto, então, quem é que ganhou a vitória? Foi quem? Então, Satanás ganhou a vitória. Então, o home group ele vai dar certo quando a gente tratar aquilo, né, com fé, amor e obediência. Tudo absoluto. Como o verdadeiro pai. O verdadeiro pai sempre voltava para 1945, né? Quando o cristianismo mundial fracassou e ele teve que começar o curso de 8 estágios sozinho. Não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém para seguir, só ele seguiu sozinho. Então, no home group a gente tem que ter o mesmo coração do verdadeiro pai. Mesmo que só tenha a minha família, né? A partir daquela família, você deve começar um home group. E a cada família abençoada tem que ter o seu. Não devemos imaginar que outras famílias vão vir para me ajudar. Eu mesmo sou o meu Messias tribal, daquele povo. Achei também interessante esse gráfico, né? A primeira declaração de jardim. Começamos a construção do reino dos céus na terra, iniciando de jardim, que é o Éden original da criação, e não tem nada a ver com a queda. O verdadeiro Pai estabeleceu perante Deus fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, que Adão deveria cumprir originalmente, e completou o ideal da unidade em amor entre Deus e o homem. Ali não há nenhuma brecha por qual Satanás invada. Então, essa brecha, né, eu já vi o pastor falar dos ganchos, né, que Satanás sempre nos usa para nos prender. Então, né, onde tem fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, Satanás, ele não tem chance de entrar. Né? Ele não tem como, você não dá brecha para ele atacar a sua família ou até mesmo você. Então, a partir desse ponto, nós devemos começar realmente o nosso home group. Com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Com o mesmo coração dos verdadeiros pais. Né? Por isso, se unirmos perfeitamente com Deus e os verdadeiros pais, Deus substancial, né? Através da fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta para eles, não teremos brecha para a qual Satanás invada, nem teremos indenização. Essa palavra apareceu mais uma vez, né? Não tem indenização.
E o presidente Conte falou, né, que há muito tempo atrás o Éder Pai já tinha falado, né, que não tinha indenização. Né? Não tinha indenização porque ele não o quê? Ele não precisava? Porque o Éder Pai não tinha pecado, né? Satanás não tinha como acusar ele. Por isso que não tinha indenização. Mas nós não estamos nessa mesma esfera, né? Por isso que ainda temos que seguir pelo caminho de indenização. Então, essa parte, né, que não tem indenização é a parte que não tem pecado. Satanás não tem nenhum direito sobre o verbo do Pai. Se cumprirmos sobre o fundamento de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, as restaurações absolutas da linhagem de sangue, do direito de posse, do reino do coração, poderemos ser o povo do reino dos céus. Então, aí vai surgir o povo realmente do reino dos céus. E tem linhagem, né? Tem o território, que é o direito de posse, e tem amor, né? Tem coração. Fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta não é o conceito, mas é a prática. Obediência é praticar sem ego. Esse, né? Tem praticar sem ego também ficou muito bom, né? Ou eu, né? Então não vai ter, na verdade, mais esse eu. Então não vai ter ego. Quando você está no estado de obediência absoluta, absolutamente não tem o eu. Você não vai ter esse sentimento do eu. Eu quero. É o que eu tenho que ser o centro das coisas. Fé absoluta e obediência absoluta são centrados em amor. Fé absoluta é por amor. Até o próprio Deus obedece ao amor. A unidade em amor entre Deus e o homem, com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, pode realizar centralizado no órgão sexual, que é a origem do amor, vida e linhagem de sangue. Então, né? Por isso que o verdadeiro pai falava tudo, né? O sexo absoluto, né? Entre o casal abençoado que pode existir esse sexo absoluto. A fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. É fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. O que Deus desejou em Adão e Eva no Éden foi o mandamento dado por Deus. Significa que, a fim de Deus restaurar o companheiro do amor, o homem tem que subir até acima do qual Deus criou todas as coisas como fundamento absoluto. Por isso digo que tenham fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Em obediência não existe consciência do eu. Então, quando a gente está no estado de obediência, quando você obedece centralizado no coração de Deus, daí não vai ter esse sentimento do eu. Eu tenho que servir primeiro, eu tenho que ser o primeiro em tudo. Então, nesse estado, né, não tem egoísmo. Porque não tem senso de pecado, né? Então, o reverendo Kim Jong-un, ele falou, né, durante a semana, durante uma das palestras dele, eu não lembro qual, mas ele falou, né, que quando a gente está na esfera que Deus domina, na esfera do reino dos céus, se você faz algum erro, Satanás já não pode ter mais posse sobre aquilo. Por isso que você não irá pagar a indenização mais, mas o céu irá julgar você realmente, né? Será o céu que vai dar a punição, não será mais Satanás. Então, o estado de obediência absoluta é o estado em que você já está sob o domínio absoluto de Deus. Também tem essa parte aqui do livro A Vontade de Deus e o Mundo. No caminho do princípio, há somente Deus, não há Satanás. Então, essa é a parte, né, do princípio divino, é muito interessante. Né? Quando você está seguindo o caminho do princípio, não há, só há somente Deus na sua frente. Né? Você não vai fazer nada que vá servir como base para Satanás utilizar você. Mas em outros caminhos, Satanás aparece. Por isso, se você encontra Satanás ao seu redor, você não está exatamente seguindo o caminho do princípio. Então, se a gente ainda continua fazendo as mesmas coisas, né, que Satanás gosta,
Então daí não estaremos seguindo realmente o caminho do princípio, de maneira nenhuma. Porque Satanás continua fazendo parte de nossa vida. Então não devemos permitir, né, que Satanás faça parte de nossa vida de maneira nenhuma. A família Chombo não deve permitir que Satanás invada mais sua casa. Satanás não faz parte mais de sua vida. Então você nega completamente tudo que pertence à vontade de Satanás. Então, quando a gente vai, a partir de agora que a gente vai começar com todas as famílias, cada uma tendo o seu home group, o seu home group vai fazer parte do seu dia a dia, não somente uma vez por semana. O home group deve fazer parte da sua vida todo dia. Vocês lembram das lições, né? Todo dia você deve ligar para alguém do seu home group e falar alguma palavra. Então o home group vai fazer parte de sua vida completamente. E aquilo se tornará realmente o reino do céu. Se a gente ocupa o nosso tempo realmente com o home group, Satanás ele não vai ter brecha de onde ele possa nos atacar. Não sobrará tempo para o casal abençoado brigar. Não sobrará tempo para os pais e filhos brigar. Porque você vai estar servindo somente com o amor verdadeiro de Deus. Então essa é a maneira realmente do reino do céu. Se você está certo de estar seguindo o caminho do princípio? Se você está realmente seguindo esse caminho, deve estar conectado com o verdadeiro Pai, ou ser uma parte de mim. Então, se a gente unificar realmente esse coração, durante os seminários falou muitas vezes, a unificação com o coração dos verdadeiros pais. Se a gente está pensando no verdadeiro Pai o dia inteiro, então a gente vai estar totalmente separado de Satanás. Não terá brecha para Satanás possa nos atacar, ou que você realmente tenha tempo realmente para fazer as coisas de Satanás. Embora você possa estar de alguma forma conectado comigo, sua família física e o mundo secular o arrasta de volta. Então é isso que a gente deve realmente escapar, das armadilhas da nossa família. Então, quando eu era moleque, eu sempre tinha festa na casa dos meus tios e tudo mais. Então, sempre os meus primos estavam oferecendo alguma bebida, mesmo que eu era um moleque de 8, 10 anos. Então, a gente deve escapar dessas armadilhas realmente. Então, dentro da família, do mundo secular, as pessoas tendem a nos levar para o pecado. Eles falam assim, não tem problema nenhum tomar um copinho de cerveja, um copinho de vinho, não vai fazer mal nenhum. E daí a pouco eles já oferecem algum cigarrinho. Então, mesmo que a gente esteja no caminho da igreja, o mundo secular sempre tenta arrastar a gente de volta, Então, essa parte de escapar das armadilhas de Satanás é a coisa que a gente deve realmente estar o tempo todo, Por isso você deve estar livre das fronteiras do mundo. Assim você está nesse caminho, se está sofrendo oposição de seus pais, de seus irmãos e irmãs, e por todos os seus amigos do mundo. Então, quando a gente começa o caminho de retidão, então se a gente não está recebendo perseguição das pessoas que não são da igreja, então você não está realmente firme no caminho. Porque quando estava no conselho tutelar, as pessoas sempre me chamavam, não, vamos ali na sexta-feira, a gente vai fazer a reunião para a gente encontrar os amigos e tudo mais. Mas sempre naquelas reuniões tinha o quê? Cerveja. E as pessoas utilizavam aquele tempo para quê? Para falar mal dos outros, Então nessas reuniões sempre surgiam os mesmos assuntos. Então esses lugares realmente são os lugares que sempre puxam nós para longe de Deus. Se você quer seguir este caminho, deve e agarrar a mim. Se uma parte de você se agarra a mim, Satanás pode agarrar a sua outra extremidade. Então, mesmo que vocês venham uma vez na semana no sermão, mas durante o outro período de tempo, Satanás pode utilizar todo aquele outro tempo para puxar vocês. Então, isso é o que o verdadeiro Pai está falando aqui,
Satanás pode agarrar alguma extremidade, porque o outro, o resto do tempo, está sendo utilizado de outra maneira, não está sendo utilizado de acordo com a vontade do céu. Dia e noite, dormindo ou acordado, você deve estar pensando no princípio, como conduzir sua missão, jamais sonhando com coisas mundanas. Então, essa é a parte difícil para nós, né? Durante o rondo aqui a gente está muito animado, a gente sente muita alegria, mas depois que saiu do rondo aqui, aí vem as coisas mundanas de novo para atentar a nossa vida. Isso é o que faz com que as pessoas possam fraquejar. E às vezes você é negligente e ansioso pelas coisas que pertencem ao mundo, dizendo: se eu estiver no mundo, poderia ter obtido essa posição e obtido essa coisa, etc. Então a gente acaba, a vida do mundo sempre acaba pensando assim: não, eu poderia ter um carro melhor, se eu tivesse dedicado mais tempo eu poderia ter uma casa melhor, ou até eu poderia ter tido aquela esposa melhor e tudo mais, né? As coisas do mundo sempre vai nos atacar, né? Por causa que ainda não estamos firmemente ancorados nos verdadeiros pais, né? Quando você for para o mundo espiritual, será tarde demais. Então essa é a parte, né, mais difícil da nossa vida, né? Quando a gente for para o mundo espiritual, aí você vai pensar: puxa, mas eu poderia ter feito dessa maneira, eu poderia ter ido para a Coreia, aprendido coreano e servido a verdadeira mãe, e eu poderia ter conseguido os outros 43 famílias abençoadas para mim se inscrever no Chonbon. E agora eu vou pedir para o Reonson fazer para mim, porque ele é meu amigo, e aí eu vou gritar na orelha dele, mas ele não vai ouvir nada, porque às vezes Jana grita de manhã e ele não ouve, ele está aqui na terra. E aí, quando eu for para o mundo espiritual, vai ser como a Roy, que está dormindo agora. E eu vou gritar para ela: Roy, por favor, faça testemunho. Mas ela não vai ouvir nada. Então, durante o dia pode ser que os nossos antepassados, alguns daqueles que estavam libertados, gritam na orelha de vocês: seu João, você tem que levantar, seu João, você tem que ali dar testemunho. E o seu João não está ouvindo nada. Rosana, você tem que libertar a mim, eu estou aqui no inferno, veja a minha situação. E ela não vai ouvir nada. Essa parte, depois que você for para o mundo espiritual, que o verdadeiro Pai está falando, é tarde demais. É a coisa que a gente deve realmente estar ansioso. Essa é a parte que a gente tem que ter muita ansiedade. Depois que eu for para o mundo espiritual, será que eu já cumpri todo o papel? Será que eu já me tornei um casal de Chonbon? Então, isso era o que eu queria falar para vocês hoje, né? Quando for para o mundo espiritual, será tarde demais. E aí o Wilson fala para mim: não, mas eu só tenho 20 anos. Não estou preocupado não agora não. Está na canta bem. E o Mateus também fala para mim: não estou muito preocupado agora não, porque eu tenho bastante tempo, eu só tenho 20 anos, eu tenho mais 80 aí para gastar. Quando eu tinha 20 anos, eu nunca pensava que ia chegar aos 40, né? Tão rápido, né? Mas eu já cheguei aos 40. Né? E outras pessoas, né, que quando conheceram a igreja, os irmãos mais velhos aqui, eles tinham o quê? Uns 30 anos, 40 anos, eles falaram: não, ainda tem bastante tempo, eu posso esperar mais. Mas essa é uma coisa que sempre vai chegar para nós, para qualquer um de nós, essa parte. Né? Quando for para o mundo espiritual, não terá mais volta. E aí você vai depender de pessoas que não vão te ouvir mais. E no mundo espiritual não tem telefone, viu? Não tem WhatsApp, não tem jeito de mandar mensagem. Talvez você... Fazer um foguinho lá, só dar uma E às vezes vocês acendem a fogueira e as pessoas pensam: mas por que está queimando ali aquele monte? Acho que não é nada, não. Está totalmente distraído esse povo. Então, essa parte de você tentar falar com uma pessoa que não te ouve, e ainda, né? A Nastia, se ela falar russo aqui, ninguém vai entender. E aí, então, se você for para o mundo espiritual, talvez a língua que você fala, ninguém vai compreender. Aí, assim, essa situação aí, a pessoa como é que faz, então? Se o pessoal da gente, o descendente, que gosta de falar assim, vai ter essa... Tipo assim, essa pessoa vai estar assim, tão desligada, que não vai ouvir essas pessoas, não vai ouvir a gente. Como talvez a gente também não está ouvindo
os nossos que estão lamentando para que nós façamos as coisas, né? Mas a gente precisa que esse povo independência, tem essa situação. Igual está dependendo de nós lá. Ainda existe a comunicação através de sonho, né? Ainda existe alguma comunicação ali através de sonho, mas mesmo através de sonho. O que nós devemos fazer, Tanaka, com essa pergunta da dona Naula? Mas está escrito lá, se você ligar na tela, Ela disse como é que a gente vai fazer, que os nossos antepassados estão gritando para nós que a gente deve fazer e nós não estamos ouvindo. E quando a gente for para lá, ninguém vai ouvir nós. Qual é a conclusão dessa história? Se nós devemos fazer, Nós devemos ganhar vitória enquanto a gente tem corpo físico. Né? Você compreenderá a verdade do que eu disse para você. Aí o verdadeiro Pai vai falar, agora você vai compreender quando você for no mundo espiritual. Se você realmente entende isso enquanto está na terra, é uma pessoa afortunada. Então aqueles que conseguiram captar a mensagem hoje, ou que vem captando a mensagem há muito tempo, são pessoas afortunadas. Tudo que você liga na terra será ligado no céu. Veja bem, isso é palavras que está 2000 anos atrás aqui, já escrito. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então imagine, eu sou uma pessoa assim, que comete muito pecado e gosto de beber, gosto de fumar, e gosto de me prostituir. Aí eu chego lá no céu e falo, ó Deus, agora eu tenho direito, eu passei 30 anos na igreja, 40 anos na igreja. Aí vai lá, voltar a fita lá, lembra que eu falei que a fita está tudo gravada, e quando você analisar o seu espírito, você vai falar assim, não, minha vida não estava ligada com o reino do céu. Então, se a gente vive desligado do que a verdadeira mãe está fazendo, e que os verdadeiros pais estão fazendo, então você está desligado do reino do céu. Então, o coração de Deus é ansioso, para que a gente consiga ganhar vitória e aperfeiçoe. Mas a gente está muito desligado. Será que Deus não gritou essa semana para nós nenhuma vez? Falando assim, puxa vida, para quantas pessoas você mandou o vídeo essa semana? Só mandar só um vídeo. Quantos vídeos vocês mandaram essa semana? Aí vai ser uma pergunta que vai ficar em silêncio, né? Será que a gente vai ficar em silêncio? Não vai responder nada para Deus? Então, isso é o que a gente tem que se ligar mesmo. Está ligado com o coração de Deus? Isso é a centralização. O que Deus está pedindo, a gente tem que estar ligado. Está ligado essa gíria de São Paulo, Mateus? Está ligado? Então, está ligado com o coração de Deus? Isso é centralização, realmente. O plano terreno é o plano crítico. Então, a conclusão do verdadeiro Pai falou foi: o plano terreno é o plano crítico. Por que é o plano crítico? Será porque critica muito ou não? Quando alguma coisa está para estourar, então você fala que aquilo está crítico, né? Então o plano terreno é que está decidindo tudo. Se a gente vai para o céu e o inferno, vai ser determinado pelo plano físico. Irmãos e irmãs, acho que eu já falei bastante hoje, né? Eu sou uma pessoa que fala pouco, não falo muito. E acho que eu queria passar a mensagem hoje para vocês foi isso. Vamos fazer oração para a gente terminar a parte da palavra. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais da humanidade, te agradeço, Pai Celestial, por essa noite. Agradeço pelas bênçãos maravilhosas, agradeço pelos irmãos. Agradeço sim, Pai Celestial, por esta oportunidade que vai nos deixa, Pai Celestial, de uma vez mais reunir esse grupo de pessoas, famílias afortunadas, irmãos e irmãs, esses jovens, as crianças. Por favor, abençoe a vida de cada um aqui, Pai Celestial, essa noite. Que a Tua palavra, Pai Celestial, possa entrar no nosso coração, introduzir dentro de nós. Possamos assim realmente, Pai Celestial, viver a Tua palavra. Pai Celestial, agradecemos assim as bênçãos grandiosas que nós recebemos dos verdadeiros pais, por viver na época dos verdadeiros pais e termos a oportunidade de servir a nossa verdadeira Mãe em terra. Pai Celestial, eu te agradeço assim, Pai Celestial, porque nós temos a liderança. E a verdadeira Mãe nos mandou, Reverendo Kinda 1, Presidente 8, Samuel, Pai Celestial, são os nossos líderes, Pai Celestial. Por isso queremos orar por eles, para que eles consigam a vitória providencial de cada um.
Pai Celestial, nós oramos também aqui pelo estado da Bahia, oramos pelo pastor Anísio e o senhor Ivonete, nossos líderes estaduais, e orando assim pelas famílias abençoadas de Brumado. Pai Celestial, nós queremos assim engrandecer o Teu nome, Pai Celestial, e mostrar que vós sois o Pai de toda a humanidade, para todos os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, Pai Celestial, levando também para a nossa família. Pai Celestial, esse plano terreno, Pai Celestial, é o plano que nós devemos realmente, Pai Celestial, aprender tudo, aprender o que nós devemos fazer para nos tornarmos uma família do Reino dos Céus. Pai Celestial, eu te agradeço nessa noite, fazendo assim esse relatório em nome de Marcelino de Almeida, com a família central pela bênção. Ativo. Obrigado, meus irmãos.